Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, estamos aqui diretamente do Empathy Studios, estúdio maravilhoso no edifício comercial do Shopping Vila Lobos, no 18º andar, com uma vista maravilhosa, com presenças ilustríssimas. Então, primeiro meus amados e queridos companheiros de bancada, Márcio Esteves e Célio. Depois a gente vai falar um pouquinho do convidado, mas antes eu vou pedir para cada um dar as suas palavras de boas-vindas. Hoje a gente está com um programa muito especial, eu estou muito feliz, porque talvez o homem que mais entrevistou neste país os principais profissionais de comunicação nos deu a honra de bater um papo com a gente. Então segura que esse programa vai ser bom demais. Eu vou vir até pro lado aqui para não mostrar o convidado. Tá mostrando, já mostrou, né? Não tem como, Não tem o pessoal como. já viu. Hoje é um programa super especial, né? De uma pessoa que quando eu tava vindo de casa para cá, eu tava animando toda a minha história com ele, que é uma pessoa que eu admiro, porque é uma das vozes mais duradouras do nosso mercado, né? Poucas vozes duraram muito tempo. Todo mundo conhece às vezes mais ele pela escrita do que pela voz. E hoje ele vai estar aqui com a sua voz. É uma pessoa que quando eu era estudante, eu falava, um dia eu vou estar sendo entrevistado pelo veículo que ele é dono. E hoje eu tenho o prazer de entrevistá-lo. Então hoje é um momento de muita emoção, de poder não só realizar um desejo de estudante, né? E eu morava em frente ao Meio Mensagem, eu estava falando com ele ali, na minha janela eu vi o escritório do Meio Mensagem ali nos Jardins. Então tá ao lado dele hoje, é uma honra, um prazer. E esse programa é um programa de reconhecimento e uma homenagem a tudo que você nos representa esse mercado. Acho que o Vozes no Marketing hoje recebe literalmente uma voz no marketing. Uma voz, não, uma das voz. pioneiríssimas vozes do nosso marketing, José Carlos de Sales Gomes Neto. Meu querido amigo Neto. Queria dizer que é mais que uma felicidade. Acho que merece palmas, né? Acho que merece palmas, né? Não é todo dia que a gente tem o privilégio de ter alguém que é responsável direto por tantos anos a construir o nosso mercado. Então eu queria dizer que mais do que uma alegria é motivo de emoção ter você aqui com a gente. Queria agradecer do fundo do meu coração por você estar dando esse privilégio para a gente. Então, para a gente começar esse bate-papo, que é um bate-papo de amigo, para a gente começar aqui de uma forma bem gostosa, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória bastante simples de 1978, com 29 anos, sem um puto no bolso e 3 filhos, você resolver construir aquela que seria a empresa de conteúdo e de eventos que seria responsável pela formatação desse mercado. Que é o Meio Mensagem. Bom, gente, em primeiro lugar, obrigado por... primeiro, estar entre amigos, a gente só recebe elogio. Não. A gente só fala verdades aqui. Isso é um fato muito agradável, por isso que é bom estar entre amigos, porque as palavras são sempre muito agradáveis. E muito obrigado por todos esses elogios aí, que são muito bonitos. Mas eu comecei... na verdade é o seguinte, eu trabalhei durante muito tempo numa editora que fazia a revista Propaganda. E eu fui contratado para ir para lá como contato de publicidade, ou seja, vender anúncios, páginas, para a revista Propaganda. E eu tinha 21 anos. Aí comecei a trabalhar lá nessa missão de vender espaço. Dei a sorte, tinha um diretor de publicidade, chamava Walter Reis até. Nós éramos em 3, ele era o diretor e tínhamos 3 executivos que trabalhavam na área comercial. E ele, depois que estava lá 1 ano e meio, 2 anos, ele resolveu sair da empresa, recebeu uma proposta e foi para outro lugar. O dono da editora me convocou e falou, olha, é o seguinte, o Walter está saindo, ele recebeu uma proposta e eu vou fazer o seguinte, você pega as coisas com ele, vê, assume essa área, vai tocando. Eu vou procurar uma outra pessoa para colocar no lugar. Enquanto isso, você vai exercendo a função de diretor e eu vou deixar minha porta aberta. Qualquer problema que você tenha, você fala comigo. Você tá legal. Aí eu falei, poxa, sobrou uma cadeira, eu não vou deixar esvaziar essa cadeira, tá certo?
E aí eu sentei lá e falei, aí comecei, bom, enfim. E começamos, até porque eu tinha duas pessoas trabalhando comigo. Neto, mas isso no início dos anos 70. Foi início dos anos 70. 70, só para situar, as pessoas que Exato. estão ouvindo situar que isso tudo Exatamente. aconteceu nos inícios dos anos 70. Exato, exato. E aí, para pular esse estágio, eu vou contar rápido, assim, eu assumi essa área e, com o decorrer do tempo, ele não. Eu comecei a dar certo ali, ele não falou. Uma hora me chamou e falou: não vou colocar ninguém, fica aí, vai tocando aí, vamos acertar e tal. Dessa missão comercial, eu fui subindo e virei publisher da divisão de propaganda que tinha a revista Propaganda, o anuário de propaganda e o anuário de mídia. Eram três coisas. E como publisher, eu comandava a operação inteira. Então, eu ia ver problema da gráfica, do papel, eu aprovava as pautas editoriais, eu fazia, enfim, Isso aos 20 e poucos anos, né? tinha 20 e pouquinhos anos. Então, eu mandava toda essa operação. Primeiro, isso me deu um know-how grande de uma operação inteira. Eu ia ver problema de assinatura, enfim, pega o negócio inteiro e fala assim, cuida disso aí, era comigo. Também me deu um network incrível, porque eu comecei a ter contato com quem mandava no mercado. Então eu ia na Abril falar com o Robert Chivita. Eu ia na Globo, naquela época era o Walter Clark, eu falava com o Walter Clark, eu falava com os donos de agência. As agências tinham um dono, eu falava com os donos. Então, a minha relação era sempre no alto nível, porque o relacionamento, a agência era meu cliente, a agência era as pessoas que me davam entrevista, que me davam informação, enfim. O veículo também, então a Abril, a Globo, todos eram a Record na época, enfim, que era uma empresa grande, enfim. Esse network eu criei tudo com essa missão. E aí eu comecei, eu assinava o Advertising Age. Aí eu falei, poxa, uma hora eu vou lançar o Advertising Age aqui no Brasil. E fiquei, esse negócio parou. Até que uma hora eu comecei a desenhar esse projeto. Eu vou lançar, comecei a desenhar e tal. E eu tinha uma relação muito boa com o dono da editora que chamava Bias de Faria. Falei, olha, uma hora eu vou sair daqui que eu vou montar uma operação que é o Advertising Age aqui no Brasil. Porque a revista Propaganda não era dele, inclusive, era uma marca da ABAP que ele arrendava e fazia. Eu não sabia. Entendeu? Ele vai contar essa história da dele na VAP maravilhosa. E aí, eu falei, então, e aí eu brincava com ele, mas eu falava assim, olha, não se preocupe, a hora que eu for sair, eu primeiro vou preparar alguém, não vou, nós somos amigos, você não vai ficar na mão. Ele falou, não, inclusive quero ser seu sócio. Eu brincava e falava assim, você já me enche as paciências aqui, não vai me encher lá. Não vou te levar. Bom, e aí as coincidências da vida, ele resolve, ele estava recém-casado pela segunda vez, resolve vender, eu digo o patrimônio que ele tinha, casa, apartamento, não sei o quê, as publicações dele, devolveu a revista para a BAP, e a BAP daí entregou para o Armando Ferentino. E aí, ele vendeu aqui, vendeu lá, falou, bom, eu vou por quê? Eu vou comprar um trailer, vou mudar, olha só, e vou morar num trailer numa praia da Bahia, não sei o quê, vou escrever um livro, ele tinha essas ideias. Ele era o pré-Marcelo Serpa. Aí era assim. Ele era o pré-Marcelo Eu Serpa. vou ficar lá, tá bom. Na ocasião, eu ainda falei, você tá maluco, você cheirou todo, sei lá eu. Então é o seguinte, ele tinha um cara na área administrativa financeira dele lá, que era muito bacana. Ele toca lá, eu toco aqui, a gente já faz isso. Você vai para a Bahia, fica lá, e você vem uma vez por mês, uma vez ele te presta a conta para você fica lá. E vai ser, porque você vai fazer bobagem, daí você volta. Não, já disse. Bom, então ele foi embora. No acerto comigo, aí eu já tinha um projeto, meio mensagem, que para mim era o Advertising Age aqui.
E o nome sempre Já na sua era, cabeça né? é meio mensagem? Já era, Nunca né? teve nome. Nunca teve. Esse a gente quer saber. Tinha o projeto, mas não tinha o Tudo nome. que eu fiz nunca teve nome. Eu vou te contar. A gente Aí, quer saber quando surgiu o como é nome. que- Exato. Você que tá escutando Aí- vai saber onde nasceu o nome. aí eu. Ele foi acertar comigo minha vida. E ele tinha duas marcas que ele estava tentando vender, que era a área de propaganda e o de mídia. E barravam com o que ele estava querendo me pagar. Eu falei, você me dá essas duas marcas que eu vou embora. Ah, tá aí, ó. Peguei a marca e fui embora. Aluguei uma casa e comecei a montar uma editora e comecei fazendo dinheiro com a venda do anuário de propaganda e do anuário de mídia. Isso eu já tinha um know-how para vender bom nesse negócio. Pô, tudo bem. Bom, minha vida começou editorialmente assim. Em um ano e pouco eu montei todo o projeto Meio Mensagem, bonitinho, um business plan e tal. E esse business plan, mas eu não tinha dinheiro. Esse business plan mostrava que eu precisava de umas 10 páginas por edição para eu bancar o jogo sem ganhar dinheiro no Meio Mensagem. Falei, tudo bem, 10 páginas garantidas, aí se vier a mais eu me viro. E aí eu fui no mercado, aí que o network todo me valeu do passado. Porque quando eu estava nesse passado e me relacionando com esse grupo de pessoas, eu era frequentemente convidado para ir embora. Eu falei, mas o que você está fazendo aí? Vem para cá. Exato. Muda o balcão. Vem para Globo, vem Exato. para Abril, vem Pra uma para... agência. Eu sempre falava, eu não sabe por que eu não venho? Se eu trabalhasse aqui, você não estava falando comigo. Você não ia me receber. Maravilhoso. Mas eu estou aqui, você me recebe e tal. Maravilhoso. E a gente, bom, aí construí, e aí me valeu porque quando eu fui vender o Meio Mensagem para arrumar 10 páginas, eu não tinha nem um boneco, não tinha nada. O primeiro cara que eu fui foi o Roberto Tive. Falei, Roberto, eu vou lançar uma publicação que é do tipo do Advertising Age. Então, ela vai ter esse formato assim, ó, tudo para mão. Isso um menino de 25 anos. 29. 29 anos. Aí, falei, então, vai ser assim e tal. Mas daí eu tinha um approach para explicar o que ia ser o editorial, essas coisas bem convincente. E eu, de uma maneira positiva, porque eu falava, isso aqui vai ajudar o mercado a evoluir, a crescer, a profissionalizar. Essa missão o Meio Mensagem tem. Então está na parede do Meio Mensagem. E é isso que eu vou fazer. E eu preciso de uma página só durante 6 meses. Garantido. Em cada edição, era quinzenal no começo. Ah. Em cada edição para eu poder viabilizar. Ele me chamava de Netinho. Netinho, não vai ter uma, vai ter 4. 4 páginas que de Abril. legal. Isso aí é importante para o mercado. Acho que vou te apoiar. Bom, dos 4 de Abril veio a Globo, veio isso, veio aquilo, 10 páginas. Mas eu garanti 10 páginas visitando pouca gente. Tá bom? E aí veio o projeto do Meio Mensagem. Tem que fazer o projeto. Aí vamos lançar o Meio Mensagem. Então, aí tinha o projeto todo feito e... Sem nome ainda. Sem nome. Aí um dia eu estou visitando o Ricardo Ramos, era um criativo, filho do Graciliano Ramos. Olha. E ele era um criativo e sócio de uma agência que chamava Tempo de Publicidade. Aí eu falei, Ricardo, sabe que eu vou lançar uma publicação que é uma cópia do Advertising Age? Eu estou me baseando nele mesmo. E devia chamar Tempo de Publicidade. Numa tradução literal, é isso que eu tenho que fazer. Aí, mas não vou dar esse nome que você já tem. Ele virou para mim e falou, ainda bem que você não vai dar, porque esse nome é uma merda, mas pensa outro nome aí. Tá legal. Eu concordo com ele. Imagina. Não, Tempo de publicidade. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei no escritório, desculpe, ele estava me ligando e falando, estava pensando aqui, a gente está na época do McLuhan, só fala do McLuhan, tal, parará.
E por que você não põe e-mail e mensagem? Ele fala que o e-mail é a mensagem, você fala assim, e-mail e mensagem, ponto. Eu falei, ó, Ricardo, eu acho que não é ruim não, mas deixa eu pensar. Então, aí fiquei com aquele e-mail mensagem na cabeça. E na verdade não me apareceu nada melhor. Você não amou, É mas... maravilhoso. É o que eu tenho. Eu tenho a dúvida, assim, porque quando eu pensava, eu achava que devia ser um nome. Assim, Time, Newsweek, O Veja, Globo. Sim. Globo. Abril. Não botar 2 nomes. Que é muito mais fácil você gravar um Sim. nome. Bom, mas daí fiquei com aquele negócio na cabeça, falei, vai meia mensagem, vai. Porque também minha tese de marca, de nome, é o que vem depois, né? Porque se você criar uma marca depois, que seja uma marca desejada, uma marca que tenha relação boa com o mercado e tal, esse nome vira um nome importante, vira um nome que pega. Então, eu falo assim, o problema é meu de fazer essa marca virar legal. Que Senão, legal. mas se chamar isso ou aquilo, vai ser o mesmo problema. Eu vou ter que batalhar. Tá bom. Aí eu botei minha mensagem. E aí lancei dessa forma, com a colaboração de um grupo de empresas, que bancaram até os 6 meses. Ninguém depois pulou fora, nem nada. E eu fui cada vez mais tentando honrar os compromissos do Meio Mensagem, que foi desde o nascedor a contribuir para o desenvolvimento e aprimoramento de mercado e isso tudo. Não é só porque eu acho que é bonito, é porque eu acho que para sobreviver, para o nosso grupo sobreviver, eu tenho que ter um mercado forte, Exato. um mercado pujante, um mercado importante, senão eu não vou para frente. Né? Então, é uma missão que também tem uma razão lógica de fazer com que a gente tenha condição de progredir e de fazer coisa. E no começo eu tinha que sobreviver com esses 3 negócios, que eram o meio mensagem, o anuário de propaganda e o anuário de mídia. E os 2 só morreram porque veio o mundo digital aí que não fazia mais sentido eu estar fazendo anuário disso, anuário Que fazem daquilo. falta, né? E, Cá entre nós, fazem falta na formação de todos nós profissionais. Era um material muito importante. e às vezes eu conto para as pessoas, é um negócio incrível, porque a gente tinha que fazer o anuário de propaganda e mídia, como? Pegando informação de todas as agências, todo ano atualizando essas informações. Né? Então, a gente tinha que mandar um questionário para as agências preencherem, com aquele. Vinha aquele cartão resposta comercial, um envelope. Tinha que acreditar que essas agências iam colaborar, preencher e devolver. Acabava colaborando e preencher, porque também tinha interesse em estar presente no anuário lá, porque era consultado, era visto, era o único negócio que tinha para fazer isso. E aí, então, hoje eu conto assim, e a gente tinha que cobrar todo esse mercado. Brasil, cobrar, ver, insistir, saber que abriu uma agência nova, não sei aonde, não sei o que, anotar, ver. Agência, veículo, então, que você, qualquer lugarzinho desse tamanho, tem uma rádio, tem um jornal, tem que chegar lá, ver, convencer esses caras que eles tinham que preencher um negócio lá para mim. Era uma missão bem árdua. Naquela época, rádio, né? Tinha muita rádio, né? Muita rádio. Rádio era uma coisa que a cidade tinha. Outdoor, Jornal tinha um monte também. jornal de bairro, Tinha tudo. né? Era duro. E missão que depois o mundo digital acabou, ficou fácil, facilitando. ficou uma coisa super atual. E que o Eu tenho uma digital tem a dúvida. vantagem que você atualiza Atualiza aquilo muito lá rápido. toda hora. Né? Não é nem dúvida, curiosidade. Quando você montou tudo isso, daí você já montou redação, repórter? Foi Então, tinha que ser. Tinha que ser. Não era só uma editora, ele tinha Não tinha IA, língua. Ah, caramba. Eu não tinha mais quem Tinha. Não, que aí ser. eu tinha um negócio que era o seguinte. Eu tinha certeza que o mercado me via como uma pessoa capaz de fazer um negócio importante, tal, mas com uma vocação muito mais comercial, muito mais de mercado do que editorial. Mas também não tinha dinheiro para contratar muita gente boa. Então, tinha o Fernando Reis, era um editor que foi da revista, trabalhou com o Armando Ferrentino um bom tempo quando era o Asterisco, quando era não sei o que o Armando fazia lá atrás. Ele era um dos
dos partners lá do Armando, como era o Madia, como era isso aqui. E aí eu contratei o Fernando porque ele já tinha um certo prestígio nessa área editorial. Eu falei, bom, aí eu falo que é ele que vai estar no mercado, todo mundo fala, tá bom. O resto, eu peguei na FAP, todo mundo recém-formado. Olha. Não, todos recém-formados. Um deles você conhece bem é o Piro Marcondes, por exemplo. Claro. Pir, Quem- O Piro maravilhoso. não era nem Querido recém-formado, Piro. ele estava no último ano. É maravilhoso. Beijo pro Pir. É, Pir. Pir. Beijo pro Amamos, Pir. Pir. E aí, esse grupo veio trabalhar e o Fernando ficou comigo 1 ano e meio, mais ou menos, e aí não deu certo, saiu. Até porque ele queria um time de primeira linha, eu falei, não tem. E aí eu botei um deles, que era o Sérgio Borghinetti, Uhum. foi editor do Meio Mensagem, Uhum, até morrer, como editor, que era o que tinha um pouco mais de know-how desse negócio no grupo ali. Mas eu era o cara que sentava na mesa com eles para definir pauta. Era para cá, para lá. Aí o Sérgio acompanhava as pautas, e se tinha alguma matéria um pouco mais difícil, um pouco mais, necessitava um pouco mais de equilíbrio e tal, aí eles passavam para eu ler antes de publicar. E tinha um editorial que toda sexta-feira de manhã eu discutia com o Sérgio o que ia fazer, ele fazia, ele escrevia e eu dava as diretrizes. Bom, e assim foi durante muito tempo. E o Sérgio depois, evidentemente, já conhecia o mercado e tal, e tocava. Mas eram todos recém-formados da faculdade, tudo comunista. Tudo trabalhou comigo. E o Geraldo Alonso tinha a nota. Sim, Norton. Ele falava esses vermelhinhos do meio mensagem, filho da mãe, não sei o que e tal. E o meu Ele mensagem chamava já era todo- azul. Já era azul a marca, minha mensagem. Era, Já era azul a marca, minha mensagem. era azul, é. Então tinha o Não, a contraponto marca ali. sempre foi azul. Então já tinha o contraponto. Mas ele chamava a turminha lá de vermelhinhos, porque era tudo. Mas era mesmo. E assim foi, o mensagem foi nascendo e foi evoluindo. As pessoas. A maioria dos jornalistas nossos a gente acaba formando na casa, É porque verdade. eles não têm uma formação desse mercado, não têm ideia do que é. Você pega uma pessoa altamente qualificada na área de jornalismo, Não entende. você põe aquilo, ele fica tonto, ele não conhece, não consegue É entender, verdade isso. fala de determinados assuntos que ele fica assim, zonzo. Então, o que a gente faz? A gente tem sempre trainees no meio mensagem. É verdade. A maioria deles a gente encampa depois. A equipe dos editores do meio mensagem, não dos editores, mas dos jornalistas, se vocês entrarem lá, e a gente tem uns 40 Sim. jornalistas na casa, uma boa parte é jovem. É. E a gente vai formando. Vários deles viram editores, mas quando viram editor já tem uma bagagem grande desse mercado. nosso mundo. E é legal isso. E é verdade, porque assim, uma querida amiga que eu admiro, até mandar um beijo pra ela, Regina Augusto, A Regina ficou. começou lá, né? O Pir levou ela pra lá também, jovem, e a Regina ficou 18 anos lá. Ela ficou 19 anos. E é 19 anos. Rê, beijo, acho que todo mundo aqui mandando energia pra você. E a Ela- Regina começou também, menina, ela fala, né? Ela começou cedo lá, mas ela antes tinha trabalhado na Folha, alguma coisa assim. Deu o Pir levou. E aí, mas tinha 20 e poucos anos. Então. Aí foi para lá, mas também entrou lá, não como editora. Sim. Entrou lá, pá, jornalista, aí pegou o pique do negócio. Aí o Pira era editor, o Pira saiu. O Pira é editor, mas respondendo para o Sérgio, que era o diretor-geral de Chefão. conteúdo. Sim. Chefão. Entendeu? E o Piro foi trabalhar numa startup que montou aqui no Brasil, depois acabou fechando. Aí que ele começou nesse mundo digital. É. E aí indicou a Gigi para ser editora. Eu chamo ela de Gigi. E ela acabou assumindo, fez um trabalho brilhante lá. Também, mas é gozado que todo mundo. Gozado não, eu acho legal, importante é que as pessoas entram no meio mensagem, ficam conosco, têm uma relação forte conosco, próxima.
saem do meio mensagem, mas continuam no meio mensagem, entendeu? Uma mensagem não sai delas. Então, o Pito toda hora tá lá no meio mensagem. Toda semana eu cruzo com ele lá. O que você está fazendo aqui? Não, vim falar com o Marcelo, não sei o quê, não sei o quê. Volta e meia a gente precisa de algum trabalho, não sei de quanto. Pito, vem cá, vem fazer um negócio para mim aqui. Faz isso. Pá. Regina lá com o projeto do Women A Regina Pod. trabalha no Women Pod conosco. Não sei se vocês sabem, a Elo, né, a presidente da Ampro, um dos primeiros empregos da Elo foi no Meia Mensagem. Eu não sabia. A Elo trabalhava no Meia Mensagem, na área comercial. Amo Elô. A Elo. Hoje é dia dos beijos aqui. Hoje Hoje é dia distribui dos beijo. beijos. Então a gente tem esse privilégio de manter uma relação para o resto da vida com um grupo de pessoas que trabalhou conosco, que frequentam a casa, que estão junto conosco. E não Isso só, é né, muito bom. Neto? Acho que vocês têm uma relação com o mercado inteiro. Né? Acho que um dos grandes. Você falou, eu tinha construído um networking para iniciar uma mensagem. A gente olha, anos depois, uma mensagem virou uma plataforma incrível, né? Assim, evento, premiações, podcasts, literalmente tudo, eventos internacionais. Mas quando você olha para tudo isso, todo mundo é muito bem tratado na mensagem. Eu acho que todo mundo gosta de estar com vocês, né? Você faz uma passagem de continuidade para o Marcelo, para o seu filho, e a gente continua percebendo o mesmo carinho, a mesma educação. E eu acho que as pessoas que lá trabalham representam, se chama cultura, isso se chama legado. Eu acho que isso é muito interessante de assistir, porque eu acho que é legal ouvir a história, exato. porque a história de um empreendedor, a gente escuta as histórias dos empreendedores das agências, especialmente aqui no Brasil, né, assim, lançando e criando, mas é a história de um empreendedor que, de certa forma, ou com toda certeza absoluta, moldou o mercado, né, descobriu talentos, busca trazer uma informação relevante. Então, acho que tem uma... Para a gente olhando de fora é muito óbvio, porque as pessoas estão sempre perto. Vocês são uma família absolutamente educada e que estão sempre ali buscando, eu acho, levar o melhor do desenvolvimento do nosso mercado mesmo. Só contribuindo uma coisa que a Márcia falou, tem uma palavra que me marca muito quando eu me lembro minha trajetória com o Neto, humildade. Porque vou dar um exemplo pessoal meu. Quando eu assumi a agência, eu tinha 28 anos e o Giovanni era meu sócio. E o Giovanni falou, olha, você vai virar presidente da agência, tinha 28 anos, e o primeiro almoço que você vai fazer é com o Neto do Meia Mensagem. Não, Giovanni, não tenho nem roupa para almoçar com o Neto do Meia Mensagem. Você acha que ele vai almoçar com um garoto de 28 anos que vai sumir? E ele foi almoçar comigo. Então, assim, isso para mim, assim, como que o cara que tá nas principais mesas, né, do mercado quer almoçar com um garoto de 28 anos que está assumindo uma agência de eventos? E o Neto foi. Então, isso que ele falou do network, mas para mim dar humildade de estar aberto a todos. Eu acho que é a generosidade. Entendeu? Isso é uma coisa que me fez muito diferente. Me fez entender que era um mercado que eu queria, que tinha pessoas que estavam abertas a receber jovens Mas acho que tem um empresários. pouco de generosidade também. Generosidade. Né? O Neto me deu os meus principais puxões de orelha. Às vezes eu falei, você tinha que ter me falado antes, agora eu já fiz a merda. Mas ele me deu os maiores puxões de orelha e de lições da minha carreira. Ele sabe disso. Eu não posso falar o que são, segredos nossos. Mas é interessante porque ele tem uma visão de fora e de dentro. Então ele consegue olhar e falar, vai dar merda. Ou Esse vai programa dar bom, não tem vai segredos dar bom. nesse programa. Ah, Fábio Madia, põe a ordem nesse programa. Tem coisas que Não, mas eu realmente sou uma pessoa assim. Eu sempre falo, eu duvido que alguém falou que ligou para mim e eu não atendi. Exato. Duvido. Verdade. Pode ser quem for. É verdade. Eu posso até atender e falar, olha, peraí, eu posso vou falar. te transferir. É. Você vai falar com a pessoa que vai resolver isso para você aqui e tal, mas eu vou atender. Isso é verdade. Não tem. Então, eu acho isso fundamental. E eu acho que as empresas têm muito do DNA de quem está no comando, entendeu? Então, quando você é uma pessoa que tenta ser parceiro do mercado, tenta ser amigo das pessoas, ser próximo das pessoas, atender todo mundo, você passa uma missão para todo mundo que, olha, se eu sou assim, eu tenho que ser. Certo? Eu me lembro que eu fui visitar uma editora em Amsterdã e cheguei lá, o pessoal me recebeu super bem e tal. Eu era presidente da ANER, inclusive, na ocasião. E aí
fizeram uma presentation da editora para mim, maravilhosa. E eu ficava espantado. X mil funcionários. Circulação de revista deles era não sei quanto. Eu falei, pô. Eu vendo aquilo tudo num paizinho desse tamanho, né? Falei, cara, não tem gente para consumir tudo É isso. Bom, isso. daí eles me falaram, olha, uma coisa interessante. Primeiro, quem cria alguma coisa aqui na Holanda, você já cria falando assim, eu tenho que sair para o mundo. Exato. Não posso ficar aqui. Então, se você pegar 99% das empresas, elas nascem aqui, no segundo round elas estão partindo para algum outro país. Heineken, por exemplo, né? Uma Heineken, Mistel. E essa editora foi isso, ela nasceu aqui, daqui ela foi para, Bélgica. eles contando, para a Alemanha nós fomos para a França fomos para a Inglaterra, enfim, foram caminhando, até chegar nos Estados Unidos. E aí ele falou assim, e quem vai? Quem estava me apresentando era o manager mor lá da operação Holanda, mas falando da global. operação inteira. Ele falou, e quem vai montar a operação é o dono da editora. Ele foi para a Holanda, ele foi para a França. E a tese dele é o seguinte, as empresas têm que ter o meu DNA. E para ter o meu DNA, eu tenho que estar à testa. E depois que eu criei esse DNA, ele permanece. Daí eu vou Aí eu vou para a para próxima. outra missão. Criou a cultura. Entendeu? E daí eu vou para outra missão. Então esse negócio do DNA ficou meio na minha cabeça. Que tu fala, caramba, olha, é um negócio. E quando você vai ver, as empresas têm a cara das pessoas que estão É verdade. comandando. Aí você olha para elas assim e fala, pô, mas tem uma linha assim interna da empresa que é o que a pessoa que está lá tem, né? E está comandando. Está comandando e não importa se ele está lá dentro, porque esse cara ele ia mudando, mas o DNA aqui mantinha, legal. entendeu? Ele só que ia caminhando. Então eu acho que o Grupo Minha Mensagem tem muito disso de ter sido feito, porque eu sempre fui uma pessoa que me me relaciono até hoje com todo mundo e não tenho o menor problema de falar com ninguém, não, daqui, de lá, de cima, de baixo. E mantenho isso e passo isso. Marcelo, então, que está abaixo, senhor, presta atenção. Foi com querido. Então, Super querido. virou grupo, né? Essa editora cresceu tanto que virou grupo. Hoje vocês têm uma série de iniciativas. Então eu pedi para você contar um pouquinho quais são essas várias iniciativas. E dentre essas várias iniciativas, uma parte expressiva delas são muito longevas. São marcas muito fortes, tão fortes quanto Minha Mensagem. Todas elas são muito longevas, mas não obstante isso, atuais, modernas. Fácil fazer isso, né? A gente sempre teve uma preocupação de evoluir e estar acompanhando as mudanças do mercado. Então, e é um trabalho permanente, porque o mercado está permanentemente. Tá tranquilo. É, É um mercado tão parado. tranquilo. É um mercado. Não acontece nada no nada, mercado, nada. Está se reinventando toda hora, refazendo e tal. Bom, então essa missão nossa é de estar acompanhando e vendo e fazendo. E aí quando eu lancei o Minha Mensagem, quando eu digo eu aí puxando eu, sem o nós, é porque era uma época que era eu. Sim. Sim, mas Eu não dividia a missão com ninguém porque eu não tinha tinha tanto também. parceiro assim para falar. Foi em 78. Em 80, eu falei assim, poxa, um veículo do trade, um veículo que fala com um mercado específico e tudo mais, ele também tem uma missão, vamos dizer assim, de deixar claro quais são as empresas, pessoas e tudo mais que estão fazendo um trabalho de ponta. Um trabalho de ponta com duas vertentes. Para o negócio dele e para o mercado. Eu estou fazendo um belo trabalho aqui, mas esse trabalho também, de alguma forma, está contribuindo com o mercado. Ele é uma pessoa relevante, uma pessoa... Então, eu falei, a gente tem que destacar pessoas e empresas. Então, precisa inventar um prêmio para fazer isso. E eu não queria prêmio que fosse melhor campanha, melhor anúncio, melhor criativo, melhor não sei o quê, porque
Aliás, já tinha. Os colunistas faziam isso aí. E com a sua competência de fazer, então eu não vou me meter aí. Aí veio a ideia de fazer um Oscar. Eu vou fazer um Oscar do mercado. E aí nasceu o Caboré, que também não tinha nome. Aí também nasceu um prêmio. Tinha nem nome nem troféu. Não tinha nome, nem o troféu tinha. Já tinha? Aí eu montei a operação do Prêmio Caboré, que é o que é hoje, não mudou nada. Que era ter, primeiro, poucas categorias. Então, vamos montar uma categoria nova aqui, vamos. Tira uma. Mas eu nunca deixo crescer. Porque eu quero que aquele negócio na cabeça de muito, na estante de pouco, continue. Porque é o que valoriza o prêmio. Se eu ganho um prêmio que todo mundo ganha, eu fui mais um. Se eu ganho um prêmio que poucos ganham, tem valor, tem peso, tem consistência. O Caboré ainda é um prêmio que não sou eu que decido, é o mercado que vai te dizer se você é ou não é. Eu tenho só a missão de dar 3 nomes. Fazer a curadoria. Que eu também consulto o mercado. Exato. Mas é uma consulta que a gente tem o direito de falar, vou pôr, não vou pôr. Prêmio é meu, direito é meu, tá correto. E tem que fazer uma curadoria do ano. Porque Tem que ter uma curadoria. tem que ter uma curadoria, Claro, porque pela respeitabilidade. tem várias coisas que envolvem. Não é só a capacidade, o talento, parará, mas é um bom caráter, é uma boa pessoa, Conduta, é um cara que né? colabora. Tem uns preceitos ali Que bom, ficamos muito que felizes em geram ouvir isso. que é legal. E, bom, então montei o regulamento do Caboré. E tinha uma agência que chamava CBBA na época, que era Castelo Branco, Borges e Associados, que era do seu Renato Castelo Branco, foi um cara importante pra caramba. E tinha um criativo lá que chamava Arthur, já vou lembrar o sobrenome dele. Bom, Arthur. ele era o criativo, eu fui lá e falei, olha, eu preciso fazer uma campanha de lançamento de um prêmio. Que o regulamento é esse aqui, a história é essa, paraná. Tem lá, o troféu vai ser uma coruja. Ele falou, e por que vai ser uma coruja? Eu falei, porque eu falei assim, melhor você perguntar para o seu Renato Castelo Branco, que era o dono da agência. Por quê? Eu falei, porque Arthur Amorim. Eu falei, um dia o seu Renato era presidente da Thompson, eu fui visitá-lo e vi umas corujinhas na prateleira. Assim. Aqui, ó. Eu disse, Renato, que é as corujas? Ele falou, sabe o que é? A Thompson, todo ano, ela premia os executivos de destaque no ano, mandando essa coruja, enfim. Então, uma corujinha de performance. Legal. Sabe por quê? Porque a coruja é um animal inteligente, ele é o rei que na selva faz isso, tem uma inteligência acima da média, tem. Legal, sabe? Ele ficou na minha cabeça. Quando eu fui lançar o prêmio, eu falei, a coruja agora vai pegar bem, vou botar a coruja. Contei a história pro Arthur e falei, olha, qualquer coisa, o seu Renato pode explicar melhor ainda. Aí, e como é que chama o prêmio? Eu falei, isso eu não sei. Não sei uma campanha, uma campanha, um nome novo. Exato. Mas vai criando aí que eu vou descobrir o nome. Aí eu precisava do troféu. Aí falei, puxa, eu preciso fazer um troféu aqui e tal. Aí tem um artista na época que já era famoso pra caramba, chamava Aldemir Martins. Aldemir Martins. Ele já era craque. Fui lá no Aldemir e falei, Aldemir, fazer um troféu. Um prêmio, papapá. Tem que ser uma coruja. Falei, deixa comigo. Daí ficou lá. Daí uns dias ele me liga, fala, vem ver se você gostou aqui do projeto. Fui lá. Ele falou, você sabe que eu sou nordestino, sou da cidade X lá, e na minha cidade tem uma coruja que é típica daquela região, que chama Caboré. Eu me inspirei nela, fiz o troféu baseado nela. Ah, legal, hein? Aprovei lá o projeto dele. E falei, Odemir, como é que chamava a coruja?
Ele falou umas 3 vezes para mim, chama Caboré. Eu perguntei outra vez, Caboré, tá bom. Eu saí. Sabe aquela história que você vai guiando, você fala, Caboré, Caboré. Falei, Caboré é um nome forte. Porque todo mundo queria que eu botasse meio mensagem. Prêmio Prêmio, Mensagem. Eu vou botar Caboré. Se for ver, nada chama meio mensagem lá. Só o João, só claro. a publicação. Aí, botei Caboré. E primeira entrega do Caboré, estavam as lideranças lá, porque eles estavam concorrendo. Sim. Então era na época, sei lá, Mauro Salles, MPM, Petrônio Corrêa, Petrônio. Washington Oliveto, que ganhou como criativo no primeiro ano, Otávio Floresbal, enfim, era uma Que legal. turma Pesado, hein? da pesada. E não era o que é hoje o Caboré, imagina, não era jantar nem nada, era umas cadeirinhas que eu montei. Você lembra onde foi o primeiro? Que Onde foi o legal, primeiro? cara. Foi Onde foi o primeiro? no auditório do Sesc, que tem na rua Doutor Vila Nova ali, Sim, sim. onde é o Marquinhos. Tem uma Sim, sim. E eu aluguei um salão lá, botei umas cadeiras, juro por Deus, essas cadeiras. Que coisa maravilhosa. Eu era É cerimônia. Você viu um coquetel? Eu digo, eu era garçom, mestre de cerimônia. Eu recebia as pessoas, eu fazia qualquer Isso foi em coisa. 80 o primeiro, né? 80. 80. Mensagem tinha 2 anos. Não tinha feito o segundo ano ainda. Não. 78, 70, ia fazer. 2. Bom. Aí fui entregar o prêmio, eu era o mestre de cerimônia, estava lá no palco. Então vamos chamar aqui a Márcia para entregar o prêmio profissional de pesquisa. E a Márcia foi lá, abriu um envelope. É igual hoje, tem um cara da Price ali. Olha, quem ganhou foi a dona Hilda Wickerhall. Ela era presidente de um instituto chamado Marplan. Marplan. Era uma profissional conhecida pra caramba, competente. Bom, ganhou a dona Hilda foi lá, recebeu o prêmio, e todo mundo faz aquele discursinho. E a dona Hilda Eu amo, gente. foi e falou Com 3 assim, olha, eu queria agradecer muito o prêmio, estou muito satisfeita, parará, fez aquele charme todo, e aí falou, mas o que eu falo, sabe, é o seguinte, e como profissional de pesquisa, ele mandou, naquela época eu mandava um bilhete, você está concorrendo ao prêmio, Não tinha gaiola ainda. não tinha gaiola, não tinha nada. Está concorrendo ao prêmio, Caboré, papapá. Eu, profissional de pesquisa, fui pesquisar o que era Caboré. O que é Caboré? Eu descobri que é uma coruja típica do Nordeste. Só que eu quero falar para ele que ela não chama Caboré, Acabou. ela chama Caboré com U. Aí eu fiquei a primeira vez que eu tô no palco, O mercado inteiro o reunido. mercado inteiro ali Olhando olhando. Eu dei o nome errado. Eu dei o nome errado da coruja. Eu, o moleque, os caras devem falar, pô, já começou errado, cara. Bom, Aqui num cantinho Ele com falou, cadeirinha. eu sei, mas a minha acabou. Acabou. foi o que eu falei. O mercado publicitário, publicidade a gente muda Exato. tudo. Eu falei, ó. Publicidade aceita o caboré. Falei, ó, dona Caburé. É verdade, a outra. Mas eu quero dizer para o seguinte: se ela chama Caburé, O meu o prêmio. meu vai chamar Caburé. Se ela quiser, ela muda o nome dela, porque eu não vou mudar. E aí ficou Caburé, que até hoje. Maravilhoso. E mudou o nome da coruja. Mudou tudo a coruja. Hoje você vai pro Nordeste, não se fala cabura. caburé. Ele mudou a espécie da coruja. Você viu? Maravilhoso. Isso é E aí- publicidade. E aí virou Caboré. Então, e assim foram nascendo as coisas do meio mensagem, assim a gente foi evoluindo, porque era assim, preciso premiar alguém porque eu acho que é importante para o mercado. É importante a gente revelar destaque do mercado, deixar publicamente claro que essas pessoas são diferenciais. E diferenciais e diferenciadas. Exato. E aí, veio logo em seguida, alguns anos depois, a possibilidade de fazer um evento chamado, que é o Maximídia de hoje. No passado, ele nasceu como Encontro Internacional de Criatividade em Mídia. Nossa. Ele nasceu assim. Por quê? O mercado naquela época, a mídia estava numa fase
inventar, de ser criativo, de veicular, naquela época, jornal pra caramba também. Não é botar um anuncinho, botar uma tira que fazia assim, que virava para lá. Tinha umas pegadas lá diferentes e elas queriam ter esse lado de criativo. Aí um dia eu estou com o Zé Francisco Queiroz e ele comenta desse lado de criatividade. Tá? Porque você não faz um evento falar de criatividade em mídia, não sei o quê. Interessante. Aí montamos um evento chamado Encontro Internacional de Criatividade e Mídia, que foi um sucesso absoluto, porque o que foi feito? A gente montou assim, uma manhã eram apresentações das mídias, uma manhã era o jornal, ia lá se apresentar de como se utilizar do jornal de maneira criativa e a importância que o jornal tem no mercado. De tarde televisão, no outro dia revista, no outro dia outdoor, no outro dia rádio, enfim. Para cada um no seu tempo. Colocamos um executivo de mídia dos mais importantes do mercado. Então, pegava um, falava assim, você vai cuidar para mim da apresentação do meio jornal. Ele convocava um executivo do Estadão, do Globo, da Folha, não sei o quê, para sentar com ele numa mesa e falar, gente, vocês vão ter meio-dia para vender jornal para o mercado. Ou a gente monta um belo projeto e vocês vão sair bem para caramba, e vão sair bem nesse negócio. Ou vocês vão sair mal porque vai sair de vocês, vai entrar a televisão e vai falar, olha, depois vai entrar a revista. Então vai ser uma competição. Tá bom? Cada um desses mídias montou uma presentation com o grupo de jornais ou de televisão. Espetacular. Até porque eles traziam gente de fora. Por que era encontro internacional? Porque vieram várias pessoas de fora. Olha, já deu uma visão naquela época do encontro internacional. Ainda estamos nos anos 80. Isso aí foi em 85. Você já tinha nascido, pronto. Você já tinha nascido. 85. Caboré nasceu antes que você. Não revele a idade. Aí é o seguinte. Agora que é verdade. Bom, virou um evento espetacular, porque as apresentações foram brilhantes, com gente de melhor qualidade para fazer as apresentações. Um comando de pessoas de alto nível em cada uma dos mercados. E aí o que acontece? O jornal começou a anunciar nos jornais, os jornais, vai lá ver a apresentação do jornal, vai. Que legal. Porque a gente vendia o evento assim, você podia comprar full pass, você podia comprar sua televisão, seu jornal. Vendi o módulo. Inteligente. Aí, bom, televisão fazia a mesma coisa, o outdoor fazia. Você andava na rua, tem um outdoor, vai lá. Cara, quem não é desse mundo fala que é isso? Juntou gente. Caramba. Demais. E o evento foi lá onde era o Hotel Transamérica, lá na Marginal. Sim. Lá na Ponte Socorro. Sim. Bom, que naquela ocasião, o hotel, depois agora derrubaram, né? Mas sim. Era uma torre só. Depois virou duas. E tinha um salão de evento lá embaixo. Bom, um belo salão. Mas era um salão de evento. Eu não conseguia fazer feira ali, nem nada. E algumas empresas falavam, pô, você dá um espaço para botar um stand lá. Porque ali só tinha o espaço, né? Não tinha área para evento, né? Ali para feira. Ali o salgão pequeno, né? Então, você imagina que era só uma unidade. Aqui era um terreno vazio. Exato. Aí tinha um circo montado no terreno vazio. Meteu o stand. Meteu o stand no circo. Eu fui lá no circo, aluguei o circo. Aí. E o cara falou, mas o que você quer? Eu falei, quero que você tire tudo. Até o palhaço. Eu só quero a lona. Nem deixa a lona. Eu só quero a lona montada, mas olha. 2 dias. Aliás, 3 dias. É isso aí. Não, né? Você tem foto. E aí vendi esse espaço lá, o pessoal incrível. montou stand lá, não sei o que e tal. E aí começou esse negócio de montar stand. Teve que achar outro lugar nos outros anos. Ô Neto, nesse momento, é o eu ou já temos nós? Já virou um grupo com nós ou tá no eu ainda? Não, aí já era um nós
Era mas um o eu nós começando ainda o não nós. tão relevante, Tá bom. mas era um nós. Já tinha pessoas para discutir. E aí tinha o seguinte, aí já tinha várias pessoas do mercado envolvidas no nosso negócio também. Falavam assim, não, pô, por que você não faz aquilo? Vem cá, pô, vou te ajudar aqui. Tinha um grupo de mídia que era forte pra caramba, por isso que a gente conseguiu fazer evento. Porque o grupo de mídia falou, nós vamos fazer esse Fazer esse evento com negócio você. Acontecer. E o grupo de mídia, nessa ocasião, tinha peso. É. Os caras mandavam. Bom, a gente fez. Esse evento durou algum tempo, mas assim, 3 anos, porque também não tem mais o que inventar. É, Venha no jornal, tá bom, não sei mais nada que eu vou te falar aqui. exato. Acabou. Meu repertório acabou aí. A gente mudou para Maximídia. E aí, Já tinha o nome? Não, esse você ganhou de não, alguém. esse aí quando a gente foi mudar, a gente falou, "Vamos, precisamos mudar aqui nome, a gente põe, lá já virou Maximídia. Mas aí eram palestras, Sim, apresentações. já era no formato Mais que a gente próximo do conhece que é hoje. hoje. Exatamente, que eu, mas só que falava só de mídia. Tá. Ah, Daí a gente falou, não, mas esse evento tem que virar um evento que fale do de mercado. tudo. É. Aí eu juro que eu fiz, durante uns 4 anos, reuniões com a agência que nos atendia no Maximídia. Uma boa época foi a Loduca. Celso. E eu reunia lá com mais o Loduca, o Guga, que tem a agência, o PB, enfim, uma turma boa pra caramba lá. Falava, esse evento é um evento que discute o mercado, as coisas que são relevantes no mercado, problemas do mercado. Isso é um Maximídia. Não tem nexo. Tem mais, quando eu vou convidar alguém de fora, eu falo, é o Maximídia, eu falo, mas não tem nada de mídia. Eu falo, não, peraí. Você não vai falar de mídia, você vai falar. Gera uma confusão. Bom, juro, discutimos muito, um grupo de discussão, convidava gente de fora. Nunca chegamos a um momento de falar, não, vamos mudar, vai chamar Antônio. Não importa, vai chamar qualquer coisa. Porque quando falava isso, falava, mas você vai perder anos de marca que está construída, Exato. tá, não sei o quê, papapá. Bom, chega a uma conclusão que a gente tinha que deixar e fazer o mercado acostumar que chama Maximídia, mas a gente não fala de mídia. Fizeram. E fazer o tempo passar. Gente de fora a gente convida, explica, e assim vai. E ele chama Maximídia até hoje. E fala de tudo e de todos. Fala do mercado, É. só do mercado. É. E, claro, às vezes tem área de mídia que faz Claro. parte do Lógico. mercado. Faz parte do mercado. E aí nessa E aí linha do foi. tempo, Então, e aí chegou uma hora que a gente entendeu que as pessoas no mercado conheciam-se, mas não se relacionavam, não tinham uma Networking. proximidade, um network. E falou, poxa, a gente podia botar esse grupo junto, né? Aí a gente montou o Marketing Network Brasil. O que é o Marketing Network Brasil? A gente convida, a gente leva 100 CMOs, casais, a gente leva um monte de gente, para um evento, Então, 100. 100 CMOs. Nossa, como você tá grande. Já foram? Não É. foi. Já? 100 É CMOs. incrível. 100 semanas. É incrível. A gente leva para o Hotel Tivoli na Bahia, já foi em Comandatuba. Fui Comandatuba. Eu fui Comandatuba. E casais, a gente leva numa quinta e volta no domingo. E tem os patrocinadores. Tem várias categorias, de master, quem joga bola, pimbolim, Show. tudo. Mas é isso mesmo. Então tem mais 60 patrocinadores, entre as várias Então, a categorias. gente está falando de um evento de 200. Então eu estou falando que a gente vai com 300 e grande. poucas pessoas. E o que é o evento? O evento tem palestras de manhã, que é gozar porque não são técnicas. Porque você vai lá, é uma pessoa do mercado, seu companheiro, seu parceiro, não é do mercado. Dentista, é médico, qualquer coisa. Então ele tenta montar umas palestras que atendam a todos, mas com uma maneira construtiva. Também não é ficar jogando confete para nada. É uma maneira Sim. construtiva e tal. Isso toma a manhã inteira. Tem um almoço. À tarde é o seguinte: está liberado, faz o que livre. você quiser. Desde dormir para a praia, fazer. Mas a gente promove um monte de atividade. É isso.
Todo Que mundo. vai futebol, yoga, tênis, golfe. Tem um monte e sempre com pessoas importantes. Então, futebol, a gente leva 2 jogadores que já foram da seleção brasileira. Tênis, até o Guga já foi lá, não sei quem, enfim. Aí. Vão sempre umas estrelas que acompanham esses movimentos que a gente tem lá. E movimenta todo mundo. Além disso, não faço nada, mas tem uma área comum lá que tem os patrocinadores que tem um que está dando um show de alguma coisa, tem outro que está Sim. fazendo não sei o quê, enfim. Ocupa a tarde inteira. À noite. Mas aí a gente monta, de propósito, uma baita tenda lá, que a gente faz um coquetel Depois seguido de um jantar. sempre temático, né? Tem a roupa, a cor, né? É Mas interessante. a gente exige roupa. Então, assim, hoje você vai de vermelho e branco, né? Você vai de preto e não sei o quê, enfim. E fica divertido ali, todo mundo Ah, meio a igual. dinâmica, para juntar todo mundo. E faz um trabalho também, mas assim, se você entrar nos lugares, você vai entrar num lugar de coquetel e falar, uau, Uau. que é espetacularmente bem montado. Aliás, como todos os eventos, né? Aí a gente abre o lugar do jantar. É outro uau. E amanhã você vai, mudou tudo. É isso. A gente tira tudo que tem lá, põe tudo novo. Depois do jantar, então, tem o coquetel, um jantar, aí tem um show. Isso já é o segundo dia. Todo ano tem um show, hein? Todo 3 dia. dias. Quinta, sexta e sábado. Ah, todo dia tem um show. Todo Sim. dia tem um show. Ah, Depois do jantar. entendi. Ô, Neto, você viu como o meu mercado é importante? Então. A gente muda e desmuda da noite pro dia. Você viu? É isso aí. Esse mercado aqui é importante. Tem Quando que todo fazer mundo vai dormir, a gente vai trabalhar. tudo ali, ó. E aí depois vem embora. Então, com isso a gente fez um evento de premiação. Hoje a gente tem o Caboré e tem o F. O F hoje é um E o sucesso Manduote. espetacular. E o Mantuote também. E a gente homenageia as mulheres com o Mantuote. Eu digo, o Mantuote não é prêmio, mas é uma homenagem, mas é um prêmio. reconhecimento. E tem o MNI também, né? Com o internacional. É? E tem o marketing Nós estamos falando internacional. dos Não, mas prêmios, isso não né? tem Calma, prêmio. Ah, calma, prêmio, calma, entendi. calma. Desencontro. De network, a gente tem o MNB, que a gente chama, esse Marco Network Brasil. Tem o MNI, que é o internacional, que a gente leva também. Todos a gente leva CMOs. Sim. E quem não é CMO, só patrocinando. E tem o MNK, que é o evento de Knowledge, que é no Fazano aqui do Fazenda Boa Vista. A gente começou esse evento trazendo professores de Stanford para CMOs. Aí veio a pandemia, os caras não viajavam mais, parará, a gente contratou o Dom Cabral e a gente monta um projeto, mas é montado junto conosco, um projeto com a Dom Cabral para... Conhecimento. São 3 dias de aula. E com CMOs e patrocinadores. Então tem esses de network, premiação e de conteúdo, que é o Próxima Que agora- e o Maximedia. E aí, mais E recentemente, tem o Media Master Brasil também, que é um conteúdo, Outra coisa. mas é só conteúdo, mas a gente leva esse pessoal para 130 mídias para fora, para Itu, no Hotel Novo Ah, Hotel. então eu achava que antigamente, há um tempo atrás era no Guarujá, não era? Onde? No Guarujá? Foi no Guarujá? Foi no Guarujá. Depois foi para Campinas, no Ah, hotel lá. Do Royal Palm. Hã? Royal Palm. Royal Palm Ah. Plaza. E agora é novo hotel em Itu. Isso é de mídias. Aliás, hoje você tem mais de 30 mídias que são convidados que trabalham em cliente, não trabalham mais em agência. É um número grande. Então, são eventos que cada um tem um approach, cada um tem uma missão Claro. dentro do mercado. Eles não estão gratuitamente dentro do mercado, entendeu? Alguns, como o MNK, porque é limitado o número de pessoas que são convidadas, ou o MNI, que é limitado, a gente faz 2 vezes. O MNK, por exemplo, a gente faz segunda, terça, quarta, segunda e terça,
um grupo. Segunda, terça e quarta um grupo. Quarta, quinta e sexta outro grupo. Na mesma semana. Mas o MNI não, a gente faz quinta, sexta, sábado, domingo, um grupo. O outro vai fazer a mesma coisa na quinta, sexta, sábado, domingo. Então a gente aprende muito porque a gente vê 2 vezes a mesma coisa. Não dá para esquecer. E o que é interessante dessa jornada é o olhar de sempre estar evoluindo e abrindo novos produtos, né? Não pode ficar, né? Começou numa editora e hoje é um grupo que você tem de evento, premiação, né? O veículo. E tem a iniciativa mais E é recente, isso. né? Que vocês acabaram de divulgar agora, que é a MM Ventures. Aí tem a MM Ventures, que já faz um tempinho que ela está operando ali e tal. Agora, publicamente divulgada, a gente tem 30 milhões em equities para trabalhar nesse mercado de associações com startups. Mas é uma operação muito interessante porque ela está dentro de uma empresa chamada For Equity. Ela é uma perna dessa For Equity. Onde a gente não tem, é o seguinte, você se opera, tem interesse em fazer negócio com vocês e tal, vai lá com o Renato na nossa operação. A gente não acompanha, não vê, não faz, o Renato faz. Uma vez por ano a gente acompanha o que essas empresas estão fazendo, estão dando e tal. E trabalha com eles uma participação conosco que seja a mais adequada possível não é para nós, mais adequada possível para que eles tenham sucesso e porque a gente ganhe dinheiro com eles, porque nós estamos fazendo isso para ganhar dinheiro, óbvio. Fazendo com que eles evoluam, cresçam e tal, e amanhã consigam viabilizar algum negócio dentro do mercado de venda. Então, porque a gente não quer se envolver com essas empresas que a gente tem interesse, porque nós temos o lado todo editorial aqui, que não queremos misturar. Falar, não, vamos proteger aqui, porque o editorial, se bobear, não sabe direito que empresa que a gente tem lá, entendeu? Então é bem independente, bem separada e com algumas empresas que a gente acredita e está botando equity nela lá. Muito legal. Eu quero abordar aqui uma história, né, que eu acho muito bonita, né, que é a questão familiar, né? Eu queria entender em que momento o Marcelo acaba vindo e tem um lado muito bonito de pai e filho, mas de sócios nessa operação, em que você vai dando o espaço para que ele venha hoje a se tornar o presidente dessa operação, e hoje a sensação, pelo menos, que dá é que é a grande liderança, que é quem aparece mais para o mercado. Então, é uma pergunta e um elogio, né? Primeiro, elogio de saber dar esse espaço, essa oportunidade e fazer com que todo esse talento que o Marcelo tem, de fato, seja aproveitado. E depois, queria entender um pouquinho como é que foi esse processo entre vocês. Foi um negócio interessante porque, primeiro, vamos começar, eu tinha o maior medo de trabalhar com alguém da família, mas medo. Eu Não falava, é fácil. esse negócio não dá certo. Não é fácil. Você acaba se indispondo e essa indisposição profissional acaba pegando no pessoal também. Por mais que você não queira, acaba influindo. Melhor cada um ter sua vida. Eu toco aqui, ele toca lá, outro toca para cá, vamos fazer a vida. Bom, pensando só, e o Marcelo Marcelo sempre foi uma pessoa aplicada. Quando eu digo aplicada, é determinada. E essas pessoas que levam a sério as coisas eu estou falando desde que fazia ginasial, colegial, essas coisas. E sempre com tempo para tudo, porque ele leva a sério. Se você for fazer uma palestra para ele, ele é capaz depois de repetir o que você falou. Porque ele foca, ele faz e tal. Então, nas escolas ele teve sempre facilidade, porque ele assistia uma aula e falava, tá bom. Já entendi. Tá ok. Bom, com isso ele foi fazer a GV, e quando ele estava no 3º ano da GV, a GV era só de manhã. Sim. Ele tinha aula de manhã, saía pode 1h da tarde. Lá. Abril tinha um executivo, que era o segundo homem da Abril, que chamava Tomás Souto Corrêa, que era uma pessoa... Bom, era o Roberto Tivita e ele. Sim. E ele me conhecia muito, conhecia o Marcelo. Ele falou, ô Marcelo, que ano que ele está na GV? Está no 3º. Ele não quer
fazer um estágio na Abril até se formar, ou seja, 2 anos. Eu falei, se ele não quiser, eu vou dar um tapa na orelha dele. Então ele vai. Ele quer sim. Ele quer e vai. Ele quer e vai. Aí falei com ele, ele falou, não, vamos lá e tal. Bom, tá bom. Ele foi, ficou 2 anos no Abril, e 2 anos espetaculares, porque o Tomás montou um projeto para ele de, assim, você vai passar um mês na área de circulação, passar um mês em assinatura, você vai passar um mês no litoral, você vai passar um mês no comercial, você vai passar um mês... Ele foi fazer, até qualificar o hotel, que tinha o guia 4 Sim. rodas lá. Hotel Fez um 5 job estrelas, rotation ali. 4 estrelas, foi lá Sim. fazer isso. Bom, ficou 2 anos lá fazer. E tinha o seguinte, no fim de cada estágio desse, ele tinha que fazer um relatório para o Tomás do que ele achou, como é que estava a área, o que ele contou. Tinha que ir sentar com o Tomás e explicar tudo que ele viu, como é que foi. Era bem organizadão o trabalho que o Tomás montou. Bom, passaram os 2 anos, se formou na GV, acabou. Aí ele prestou exame, o TOEFL, para ir fazer o MBA fora. E aí foi escolhido, porque o TOEFL é assim, você presta o exame e as universidades te convidam. Sim. Ele foi convidado por algumas, mas ele queria ir para Michigan State lá e acabou entrando na Michigan State, foi convidado e tal. Só que os caras falaram, bom, quando ele foi escrever, falaram, não, você tem que trabalhar primeiro 5 anos. Depois que você trabalhar 5 anos, você vem para cá. Mas nós não aceitamos ninguém recém-formado vindo para cá fazer MBA. Porque o aproveitamento é muito menor e tal. Bom, aí Abril deu uma carta para ele, falando, não, ele trabalhou aqui 2 anos. Foi, tá, ele trabalhou. E mandou para a faculdade. E Abril era uma empresa que tinha uma representatividade internacional. Todo mundo conhece. Aí os caras falaram, tá bom, então você trabalhou 2 anos, trabalha mais 3. Você nem precisa fazer exame, você já vem, você está inscrito. Tá bom? Tá bom. Abril falou, então agora a gente te contrata, você fica aqui 3 anos. Aí ele ficou 3 anos, foi para MTV, TVA, não sei o que e tal. E foi embora. Aí ficou 2 anos morando fora. Estudando lá e tal, parará. Bom, nesse meio tempo, aí ele já namorava a Daniela, que é a mulher dele aqui, mas ele foi embora, ela ficou aqui. E quando ele veio no meio, encerrou o primeiro ano lá, ele veio passar férias aqui de 2 meses. Sei lá, o segundo dia que ele está aqui, ele me liga e fala, ô pai, queria falar com você vai chegar tarde? Eu falei, não. Então a gente conversa à noite, tá bom. É o seguinte, estou pensando em casar e voltar com a Daniela para lá. Falei, tá bom. Só que é o seguinte, ele vivia dentro da faculdade, num dormitório. Estudantil. Que eles... Era o quarto e banheiro, acabou. Sim. Você vai ter que alugar um... Falei, não se preocupa, porque é o seguinte. Eu fui convidado pelo professor do primeiro ano para ser assistente dele no primeiro ano. Então, vou fazer o segundo, você assistente dele no primeiro. Com isso, a faculdade reduz em 80% que eu pago, ainda me dá uma ajuda de custo lá, não sei o que e tal. Com esse dinheiro... Então, se você continuar mandando o mesmo dinheiro, eu me viro. Eu falei, tá bom. Então, o problema é do pai dela, né, meu? Aí, uma conclusão, eles casaram e foram para lá. Aí alugou um apartamentinho lá e tal. Mas daí eu resolvi ajudar também, aí dei um carro. E eles ficaram lá mais 1 ano. E depois ele recebeu... Bom, aí fui para a formatura dele. Então essa é a história dele. Fui para a formatura dele e meu pessoal falou, Marcelo vai se formar? Tá? Eu falei, eu vou lá. Mas ele vai trabalhar aqui depois. Eu falei, acho que não. Eu aí contei, eu falei, eu nem turmo com essa coisa. Tá bom, tá. Para encurtar, eles me deram um envelope lacrado, falou, leva isso aqui para Marcelo. Levei. Fui lá, levei, falei, Marcelo, ó, o pessoal mandou um negócio para você aqui, ó. Tá? Ô pai, você está me convidando para trabalhar lá. Falei, sério? Sério? Deixa eu ver. É verdade. Falei, tá bom. Ó, vocês estão convidando, você põe na sua lista aí.
Aí ele falou, olha, eu recebi proposta aqui do Banco X, Y, porque eles te convidam. É, tu vai Quem tá lá é entrar. uma vitrine, né? É. Uma grande vitrine. Ainda mais na E mídia. ele falou, mas eu não vou querer ficar aqui não, eu vou voltar. Mas a Abril tinha mandado uma mensagem para ele do seguinte, você voltando, você vem trabalhar aqui. Ah, Mas até para fazer isso, eles me consultaram antes. Falaram, tem algum problema eu fazer ele voltar aqui? Eu falei, não, vou falar. Bom, conclusão. Ele falou, eu vou pensar aqui. Na hora que eu voltar para o Brasil, a gente conversa. Porque ele tinha que encerrar as coisas dele lá, enfim. Eu vim embora e depois de um tempo ele veio. Aí sentamos e ele falou, eu- tem uma coisa, olha, quando ele foi para lá, ele chegou lá, primeiro ano que ele chegou, logo que ele chegou, na universidade, os caras falaram para ele, olha, é o seguinte, todo dia você tem que olhar e-mail aqui, porque todas as mensagens que a gente manda para os alunos é por e-mail. Ele falou, e o quê? E-mail. Bom, a gente não tinha e-mail aqui. Sim. Aí, bom, ele começou a ter contato com esse mundo digital lá. E se informar, né? Bom, quando ele voltou, ele falou, ó, eu vou topar e tal, mas se você deixar eu montar uma operação digital. E eles tinham convidado ele para assumir o marketing. Eu falei, se você assumir o marketing, eu deixo você fazer o digital. Faz o marketing e o digital. Tá bom? Tá bom. Ele falou, então tá, então eu vou. Tá bom, você vai. Então você chama a Daniela aqui, eu quero conversar com vocês dois. Aí falei um monte de coisa que eu devia falar, entendeu? Você vai ter, fala assim, olha, você tem que ter cuidado, porque... Mas por que eu estava bem ciente disso? Eu viajei com o Nelson Sirotsky, da RBS, que é uma empresa RBS, familiar. Sim. Ele foi falando negócio de família, ele me contou algumas coisas de problema de família, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falava para ele assim, olha, às vezes tem problema, porque a Daniela, uma hora, vai falar para você, olha, se você não trabalhasse lá, você ia estar ganhando muito mais, entendeu? Seu pai te explora porque é seu pai. Então você tem que ter... Você vai ouvir bochicho daqui, bochicho de lá. E você falou tudo E não é isso. porque ela é Você falou mal, é pros ruim, dois. é porque... falou na pros frente dois. dos dois. Sensacional. Falei, porque a vida é assim. Ele é assim. Com ela, com quem for. Então, é bom você saber dessas coisas. Então, vamos ter o seguinte: vou fazer um pacto aqui. O dia que você não estiver satisfeito, você vai chegar para mim e falar: eu vou embora, eu não estou legal. E tudo bem. Eu vou assumir outro pacto do meu lado. O dia que eu não estiver satisfeito, eu vou falar: mas melhor você procurar outra coisa que eu Não tá dando mais. não estou me sentindo confortável. Entendeu? Então, tá, combinado? Então vamos lá. Ele vai fazer 30 anos agora em junho. Nossa. 30 anos. Você falar, algum dia a gente teve atrito. Não, claro, já teve. Divergente. Eu acho que é pra cá, eu acho que é pra cá. Normal. Faz parte. A vida Claro, é faz como- parte de qualquer E negócio. como sempre eu digo, tem um que manda que sou eu, então você acha Muito bom. Maravilhoso. você pode achar que é pra lá, mas eu acho que é pra cá. Mas quem manda sou eu. Então, enquanto eu estiver aqui, mas bom. Mas aí a vida foi, e ele não respondia para mim. Ele respondia para o Sérgio Borgnetti, que era esse Sim. cara. E aí foi evoluindo assim. Chegou uma hora que eu tinha. E a gente sempre trabalhou com duas operações: a editora e a eventos. Aqui tinha toda a operação de mídia, aqui toda a operação de evento. E a coisa começou bem assim, porque primeiro você tem problemas de impostos. Eventos têm alguns impostos que a Sim. editora não tem, é liberada de alguns impostos, aqui não é, enfim. Sim. Então são duas casas. E dois, porque o mercado tinha a mania de comprar patrocínio e querer bonificação em página. Né? Uma coisa é uma coisa, E outra é ainda outra. tem. E ainda tem. E ainda tem. Ainda tem. Sim. Mas aí, como era separada, aqui tinha uma pessoa que vendia evento. Então, mas eu quero bonificação. Então, vale lá com outro. Mídia não é comigo, mídia é com fulano. Se quiser mídia, eu peço para ele vir Falando aqui. Exato. Mas eu não me envolvo com mídia. Entendeu? E aí a gente separou uma coisa da outra. E essa operação começou a evoluir, foi caminhando com umas pessoas tomando conta, e até que veio a Maria Laura tomar conta dessa operação. Ficou lá também 16 anos.
Aí tocou ela tocava essa operação, o Marcelo depois assumiu toda essa área de mídia. Então, eu tinha duas operações, uma com a Maria Laura aqui, uma com o Marcelo aqui. E separadas, comercialmente, tudo diferente. Foi. Até a Maria Laura, uma hora recebeu uma convite para assumir a agência do Grupo IPG, que era a Mondelez aqui no momento aqui no Brasil. E era um negócio que ela estava encantada porque era para operar a Olimpíada. Nissan, Coca-Cola, Brasil. Nós estamos falando de 2016. Tinha um grupo lá para operar a Olimpíada. E ela, não, falou, operar a Olimpíada, falou, é comigo mesmo. E aí ela foi para Momento. No momento que ela foi para Momento, a gente resolveu unir a operação. Então, agora vamos unir tudo aqui. O comercial vai ser um só. Opera tudo. Só que a gente vai mudar a cabeça do comercial. E aí a gente teve um trabalho grande, que era mais uma... Você estava falando de mudança no grupo e tal. Que era assim, até agora vocês estão vendendo espaço e vendendo patrocínio. A gente fala assim, eu não quero mais que ninguém venda a página, nem venda patrocínio. A operação vai ser soluções para os nossos clientes. Então é o seguinte, nós temos que vender solução para os nossos parceiros, clientes. Eu quero que chegue em outubro, eles venham aqui pedir, pelo amor de Deus, para anunciar e patrocinar. Pelo amor de Deus. Porque a gente tem que dar resultado para esse cara. E quem sabe, melhor do que ninguém, o que fazer dentro do grupo somos nós. Se você me falar um problema seu, uma necessidade, um caminho que você quer seguir, eu vou te dizer que eu faço esse projeto muito melhor para você do que qualquer outro. Então, nós temos que fazer isso. Então, mas a gente teve que mudar a cabeça do comercial. Uhum. Porque cabeça do comercial, assim, eu tenho que trazer o dinheiro. Como? Não sei. Eu vou lá e vou raspar o tacho do jeito que der. Chegou um ponto que a gente devolvia. Você comprava um projeto que alguém vendeu, a pessoa te ligava para você e falava assim, olha, você comprou, mas não vai dar legal isso aqui. Te juro, estou te devolvendo porque isso não é legal. O legal, vou te dizer o que você fazer. Com esse mesmo dinheiro, você pode fazer isso. Mas o que você está querendo não vai ser legal. Até botar a cabeça da equipe num caminho que seja o que a gente faz hoje. Hoje todo mundo é proibido de vender página ou patrocínio. Tem que vender soluções para o cliente. Soluções que pode ser com dinheirinho, com dinheirão, com dinheiro enorme. É claro que cada um vai ter o seu retorno, claro, de acordo com o investimento. De acordo com o que está fazendo. Mas e quando o cliente vem, às vezes, porque às vezes o cliente vem e fala, eu queria comprar isso. Você tem que falar que não vai comprar porque isso não é legal. Entendeu? Não é legal para você. Vai ser honesto, não, porque foi o caminho que a gente encontrou. Bom, dentro desse caminho todo aí, de unir tudo, daí eu estou falando por causa do Marcelo. Sim. Aí depois. Aí ele tocava, a empresa tocava um lado, eu tocava quando a Amarela saiu, eu tocava evento. Quando foi 2019, eu me lembro que na primeira reunião do board do grupo, eu falei assim, era janeiro. Falei, janeiro do ano que vem, nem o Marcelo sabia. O Marcelo assume a presidência do grupo, eu vou virar CEO, minha missão vai ser outra. Tá bom? Aí acabou. Janeiro do outro ano, também na primeira reunião, eu falei, gente, primeira reunião, tá? Marcelo comanda, porque eu estou fora do negócio. Parabéns, Marcelo. Você é o presidente do grupo. A responsabilidade de todo o grupo é sua, para o bem ou para o mal. Se for bem é sua, se for mal é sua. Eu vou colaborar com você. Então eu virei um colaborador. Bom. E faço uma coisa que eu gosto, que é de me relacionar com o mercado, com os clientes, para trocar. Mas não vou lá para vender nada, né? Vou lá trocar uma ideia, ver, fazer.
claro que eu aproveito para saber como é que estão vendo o nosso grupo, como é que estão fazendo e tal. Mas, aí essa missão passou a ser dele. Foi em 2020. Quando chegou em março, veio a pandemia. Ele virava para mim e falava: Começou. Você sabia que me passou justo nessa hora. Mas tá bom, agora se vira que agora vem um. Agora... E aí tocou, e ele tá lá desde 2020, portanto, vai fazer 6 anos. Agora fez 5 anos na frente. E felizmente está fazendo um trabalho que não tenho nada a me queixar nem nada. E a gente trabalha junto, a gente troca ideia, a gente faz, mas nunca sob o meu comando. Realmente eu tento não me envolver no comando. Eu posso trocar ideia com ele, olha, pô, eu estava pensando aqui e tal, mas sempre assim. E mais uma coisa interessante é que ele assumiu a presidência. Bom, então, eu era o cara que comandava o grupo e esse telefone tocava o dia inteiro. Tchau, pá. Aí eu publiquei numa mensagem que a partir de agora o Marcelo é presidente. Para tocar. Juro. Aí eu falava para minha assistente, falei, acho que aconteceu alguma coisa. Eu pago a conta do telefone, tem dados. Tá quebrado, Tá quebrado. Uma quebrou coisa o tá aparelho. acontecendo aqui. Não toca mais. É impressionante assim como a virada de comando Muda muita coisa. faz as pessoas também virarem o jogo de uma vez. Exato. Então, e isso está ligado a uma história que o Tomás Souto Corrêa me falava, porque eu falava para ele, olha, Tomás, o Roberto está chegando numa idade que eu acho que ele, Roberto, que ele vai fazer você assumir o Grupo Abril lá, porque fala, pô, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou curtir a vida. E você toca aí. Virou presidente do grupo, aqui toca. Então, Neto, jamais isso vai acontecer, jamais. Jamais. Por quê? Ele falou, quem comanda um grupo de comunicação de mídia, não larga o bastão nunca. Porque ele tem um tapete vermelho onde ele vai. É isso. Então, onde ele vai, ele é recebido. O Roberto Tivita, o presidente da República fala mais com ele do que com o Antônio Emílio de Moraes, está entendendo? Porque fala uma vez por mês, 2, porque, não sei o quê, pá. Qualquer executivo de altíssimo nível do mercado quer vir almoçar com ele aqui na Abril, eu acho. Se não é convidado, fala, pô, nunca fui convidado para ir aí e tal. E esse tapete, por isso, os executivos, o primeiro time, não abandonam o barco. Eles não querem perder esse poder, não querem perder. Você vai em algum evento, todo mundo quer te receber carregando no colo. E você é o Robert Tivita, você é um cara importante. E não é ele, é quem é o presidente do grupo. Ele sabe que se ele sair amanhã eu subir lá, os caras vão ligar para mim, vão fazer e não vão ligar para ele. Que é o que aconteceu com o meu celular aqui. Para tocar. E é uma realidade. Ele falou, o seu Vitor Tivita, pai do Roberto, morreu aqui dentro da Abril. Oscar Bloch, lá da Bloch Editores, lá no Rio de Janeiro, da Manchete, morreu dentro da empresa. O Roberto Marinho. O Roberto Marinho está com... Na época ele falava, não tinha morrido ainda. Está com 90 anos, vai todo dia lá na Globo. Enfim, você pegar os principais, eles não saem, não largam o bastão, estão lá por essa razão. Então eu sei que minha missão está aí, eu estou no pódio máximo que eu consigo chegar aqui. Lá na cabeça dele eu não vou. Eu só discordo uma coisa, o Neto continua sendo o melhor anfitrião de Cannes. Consta. Não tem um anfitrião, o jantar do Neto é o mais disputado do evento todo, assim, então ele continua ainda sendo o melhor anfitrião de Cannes. Isso ninguém nega. Eu acho que, Neto, te ouvindo, assim, vocês se encaixaram muito bem, né? Na verdade, eu sei que você está brincando do celular. Eu imagino que tenha dividido a carga, mas jamais seu celular vai parar de tocar. Eu continuo mandando mensagem para ele. Assim como o do Marcelo vai tocar vai cada tocar vez mais, também. isso faz parte, mas é interessante, vocês encontraram um espaço de equilíbrio, de cada em que ele pode atuar muito bem e assumir
a empresa e que você, muito pelo contrário, não perde espaço nenhum, só ganha. E eu acho que isso é muito legal, não só de se assistir, mas de se aprender, né? É uma coisa que foi construída, É entendeu? claro, é um processo. Então, cada passo ali foi construído, foi feito. E hoje eu jogo tranquilo porque, olha, vocês vão ser convidados para o lançamento de um livro que eu estou fazendo. Olha, é um prazer. Aê! Agora em maio vai Maio? lançar. Olha, Mas é contando um pouco dessa história que eu estou contando legal, aqui. lindo. Que legal. Depois você tem que voltar aqui E, para mostrar o livro. Com certeza. Ó, nós estamos em Mas- abril, né? Esse programa tá no ar em abril, É. então daqui a pouco, Vem aí o lançamento. tudo que ele contou aqui, muito mais no livro que nós vamos lá prestigiando É. em maio. Então, Que olha, legal. então o programa vai estar próximo dessa. Aqui Essa tá sendo uma primeira- premiere. publicamente é a primeira vez que eu estou contando. Olha só. Legal. Mas eu estou contando porque tem um CFO que está comigo no grupo também há 30 anos. E aí essas pessoas os editores pegaram algumas pessoas para falar algumas bobagens a meu respeito. E uma coisa que ele fala é que eu digo assim, eu falo para ele, ele está botando no livro. Porque eu falo para ele, tem uma vantagem. Eu hoje estou preparado para morrer, entendeu? Todo mundo já assumiu tudo que tinha que assumir, já fez tudo, já está Sério. com a casa organizada, entendeu? Gênio. Eu não tenho, sabe que eu não tenho mais nada. Eu passei todo o patrimônio pessoal, a editora, evento, evento. Isso tem uma holding que é dos meus 3 filhos. Tanto do pessoal quanto do lado Corporativo. corporativo. Eu vou te corrigir uma Eu coisa. tô Você na está boa. preparado Pra pra viver. Para viver. Agora você está preparado para Exato. viver. Eu tô falando que ele botou no livro. Ah, tô um pouquinho ele. Daí você Pede. debate falando que você está preparado. Gráfico e arruma. Já manda arrumar que agora você está preparado É. para viver. Mas é a vida, a gente tem que estar, mas a gente tem que estar preparado para tudo. Para né? tudo, com Então, certeza. Neto, posso fazer uma pergunta? Última, que eu já Faça. sei que você já tá mexendo aqui na Faça. perninha. Aqui, papo bom é assim, Faça. a É, gente papo fica bom é 4 assim. horas. Você assistiu, né, Neto? Assim, você moldou o nosso mercado no melhor dos sentidos através das suas empresas. E eu acho que você assistiu muitas fases, né? As fases dos donos das agências, das Executivo. empresas nacionais, das multinacionais como agências chegando e como empresas também, de uma proliferação de veículos, de produtoras, formas, formatos, meios e mensagens. Como é que você está vendo o mercado hoje, Neto? O que você acha que está... Assim, o que você vê hoje e o que você vê para os próximos anos, assim? Bom, primeiro, tem que entender o seguinte, a gente vive num mercado, numa permanente transformação. Então, é muito difícil você hoje, inclusive, acompanhar o mercado com toda a evolução que ele tem, principalmente com a tecnologia ajudando, impulsionando muito as coisas que você faz. Para o bem e para o mal. Então, e isso, eu acho assim, tá fazendo a gente, no meu modo de entender, a gente dá uma caminhada agora com a inteligência artificial, dá uma, eu não sei se eu vou chamar isso de evoluída, mas de um desempenho diferenciado, eu chamaria, porque no meu modo de entender, o ser humano, a capacidade humana, a inteligência humana, ele tem que estar no jogo, mas ele tem que estar no jogo comandando o jogo. Ele não pode ser comandado por uma inteligência artificial que vai resolver os problemas, que vai botar na frente as coisas. Ela pode ser um instrumento de ajuda, de colaboração, de coisas desse tipo. Que é coisa que eu falo pro meu pessoal lá no editorial. Não vai pegar aqui e Não vai querer... escrever, né? Não escreve mais. Ela pode ajudar. Lógico. Mas você não pode estar Primão. ligado a ela, como muitas pessoas não estão. Então, eu acho que vai ter um período aqui de mais uma vez, um encaminhamento diferenciado por causa da tecnologia, que mais na frente vai sofrer outra vez uma mudança, onde o ser humano vai ocupar outra vez o comando do negócio. Vai ser
a figura que vai estar na ponta, como sempre, criando, fazendo, inventando, muitas vezes com a ajuda de tecnologia, que pode ser nem inteligência artificial mais, mas do mundo da tecnologia, que está aí para ajudar a gente, não pode atrapalhar. Então, às vezes eu fico preocupado que, assim, parece alguma coisa e fica todo mundo... quando não devia ser. É assim, vamos caminhando e vamos incluindo esse negócio no nosso jogo, com cuidado, com atenção, para que ele não roube aquilo que é importante, que é a cabeça humana, que é a inteligência humana e que é o lado criativo que o ser humano tem, que ninguém tem. Ninguém tem. Neto Salles. Maravilhoso. Ô, Neto, sabe uma coisa que você falou? Eu já falei aqui no programa, para mim, IA é inteligência adicional, não é artificial. É uma inteligência que veio somar a mim. Ela é uma inteligência adicional à minha inteligência, que é um pouco do que ele falou agora. Ninguém anula o ser humano. Considerações finais. Márcia Começa Esteves. ali, vai lá. Neto, assim, escutando tudo, só atesta toda a admiração que eu tenho por você. Tenho um carinho enorme pela Maria Laura. Maria Laura tá comigo, né, no Conselho da Ampro. Por toda a família, minha mensagem, Marcelo, Jonas, Ale, todo o time. Obrigado por você dar o seu tempo e tá aberto a compartilhar essa sua história que inspira muitas pessoas, né? Eu te falo que aquele almoço que eu fiz lá atrás, quando eu assumi a agência com 28 anos, do seu lado, me mostrou que, assim, eu quero ser que nem ele, eu quero ter essa humildade, sempre estar aberto a conhecer pessoas, sempre estar aberto a conhecer novidades. Então, eu queria te falar que você foi muito importante nessa minha construção de jornada, porque ali me mostrou um cara que já estava no auge da sua reconhecimento e perdeu um tempo de almoçar com um menino que estava começando numa agência de eventos, que também não era o core do mercado. Então, aquilo ali para mim, eu lembro e conto para todos, que me mostrou que eu estava no caminho certo e queria ser igual a você, de sempre estar aberto às pessoas, a escutar. Então, muito obrigado. Esse menino está do meu lado aqui. Obrigado, então, assim, por estar isso. Valeu, queridão. Obrigado. Então, um beijo e que você continue. E, assim, o teu tempo agora é de viver. Tá? Valeu, obrigado. Obrigado você. Obrigado, Marcinha, Fabinho, mais uma vez. E vamos em frente. Esse programa a gente foi comportado de um jeito que a gente nunca foi, né? Porque a gente faz uma bagunça, os velhinhos aqui, parece que a gente tá na primeira série até B. o lugar onde cada um a gente senta. briga, E onde eu joga falei, um no outro. Hoje é um dia importante. Mas hoje a gente se comportou porque é muito gostoso te ouvir. É muito inspirador. Todas as vezes que a gente senta para conversar com você, a gente aprende um montão. Eu acho que a história do Meia Mensagem é um brinco, é igual a da BAP. Ela se mistura com a história da propaganda e de um jeito muito importante, né? Eu acho que a forma como vocês construíram essa empresa. A gente fala da Maria Laura, mas vale mandar um beijo aqui para ela, além de ser uma grande amiga. Cara, os eventos, Meia Mensagem são impecáveis, né? Cada interação que a gente tem com vocês, elas são muito incríveis. E naturalmente isso nasce de uma cabeça brilhante, de um ser humano absolutamente educado, até quando puxa minha orelha. E pior de tudo é que o filho da puta sempre tem razão. Não é não? Não é? Beijão. Não é? Ó, Mas obrigada, sempre um viu? beijão Obrigada. pra você. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por emprestar seu tempo. Obrigada por construir o nosso mercado. A gente trabalha tanto para fazer um mercado forte. É tão bom ter vocês com a gente. Então, obrigada, Neto, de coração. Neto, querido amigo, primeiro eu queria agradecer muito a sua generosidade de estar aqui compartilhando aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu tempo, que é tudo que você viveu, a experiência que você tem no mercado. Queria novamente agradecer de verdade, ó, tá vendo esse coração aqui, por tudo que você fez e faz e fará por esse mercado Vai aí. lançar um livro aqui. Livro. Ó. Não, olha, sinceramente, quem tem que agradecer foi eu, porque foi um papo, primeiro, adorável. Gostei, simpático, agradável e tal. E não podia ser diferente com pessoas como vocês, que são especiais. Todos três, pessoas muito, muito especiais, que eu gosto muito, quero muito bem. Segundo, é sempre bom a gente ter a oportunidade de contribuir com alguma coisa. E o trabalho que vocês fazem,
eu acho que contribui com o mercado. São as coisas que contribuem com o mercado que eu acho legal, porque, bem ou mal, escutar a minha história, como escutar a história de outros muito mais relevantes que eu, que já passaram por aqui, é importante. Todo mundo quer ver, todo mundo quer saber, todo mundo quer. E sempre a gente tira proveito de alguma coisa. Sempre. Se você contar a sua história, alguma coisa eu vou falar, pô, peraí, aquilo ali é legal, vou caminhar um pouco por ali que é legal. Então, eu acho que vocês estão trazendo pessoas aqui, das todas que já tiveram, com uma contribuição muito grande para dar para todo mundo que tiver a oportunidade de nos escutar. Obrigado, Neto. E para deixar o último recado e reforçando o que eu já te disse algumas vezes, essa casa chamada Academia Brasileira de Marketing também é sua, também é do Marcelo, a hora que vocês quiserem. Obrigado, meu querido amigo. E mês que vem a gente está de volta. Legal. Gostei muito.